6h07 de volta com o Manhã no Ar. Nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica para Manaus, para a região metropolitana, para todo o interior do estado do Amazonas. A maioria dos municípios recebe o sinal da nossa televisão. Nós estamos ao vivo também pela internet, pelo nosso aplicativo, a Crítica Play. Ele é gratuito, você pode baixar aí no seu celular e acompanhar a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do planeta onde pegue internet. Lá também você confere o que é destaque, o que foi destaque na produção de todos os nossos programas. Estamos ainda ao vivo pela internet por meio do YouTube. No canal do YouTube você digita TV A Crítica e acompanha a nossa programação. E lá também tem o arquivo dos outros programas exibidos aqui ao vivo. E o Manhã no Ar agora, por exemplo, está ao vivo já no YouTube. Você pode acompanhar a gente pela internet ou até dizer para o seu familiar, para o seu amigo que é amazonense, que está fora do nosso estado, mas que quer ficar bem informado, diz para ele acompanhar lá pelo YouTube, que além de acompanhar, ele também pode interagir conosco. Você pode interagir com a gente também por meio do nosso WhatsApp, é o 992912167. Muita gente tem mandado aquela foto, aquela mensagem de saudação, mas também comentando os nossos conteúdos. Os comentários podem ser feitos também por meio da nossa página no Facebook. A página do Manhã no Ar no Facebook, você deixa lá o seu comentário no mural, acompanha as publicações da nossa equipe de mídia. Isso também pode ser feito em todos os canais oficiais da TV A Crítica, nos canais oficiais da TV A Crítica, no Instagram, no próprio Facebook e também no Twitter. Você acompanha aquilo que é publicado, aquilo que é divulgado sobre a nossa programação ou sobre os conteúdos que nós trazemos aqui. E nesta quarta-feira nós vamos trazer conteúdos que têm chamado a nossa atenção. Nós temos na área policial, por exemplo, a imagem de um motorista que foi resgatado por uma moradora lá no bairro Novo Aleixo. Isso aí aconteceu, isso foi ontem pela manhã que ele foi assaltado, mas ele foi liberado aí, olha, isso é um morador que viu o motorista, as mãos do motorista estão amarradas com aquele grampo, né, de plástico, com aquela braçadeira de plástico, e ele permaneceu amarrado durante toda a manhã enquanto os assaltantes levaram a carga dele e foi resgatado por moradores. Uma vítima que ficou extremamente nervosa e a gente vai trazer estas imagens, vamos trazer esta reportagem aqui. Inclusive eu estive na delegacia onde este caso foi registrado e falei com o seu Manuel, até meu xará, o seu Manuel Ribeiro. Nós vamos trazer na área policial também um outro caso de um homem esfaqueado dentro do ônibus 448 em mais uma ocorrência de assalto, em mais um crime que ocorre dentro do sistema do transporte coletivo da capital amazonense. Há um índice, um dado divulgado pela Secretaria de Segurança que afirma que houve uma redução de 41% nas ocorrências destes crimes. Infelizmente, os crimes continuam acontecendo e fazendo vítimas. As vítimas mais comuns são as pessoas que perdem os pertences pessoais, joias, objetos, dinheiro, celulares, que são o principal alvo dos criminosos, mas agora nós temos mais uma vítima ferida. Vamos trazer essa reportagem também. Na área da política, na conversa com o Dante, também no Direto da Redação, nós vamos trazer hoje os vetos presidenciais em relação à lei de abuso de autoridade. Muitos deles foram derrubados pelo Congresso Nacional, vários vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação à proposta de lei apresentada pelo Congresso em regime de urgência. Vale se ressaltar, a gente vai trazer os detalhes da atuação parlamentar, do que foi que os parlamentares tiraram da decisão do presidente e vamos entender com o Dante como é que isso vai acontecer. A gente traz também informação sobre uma nova frente parlamentar criada em relação à indústria de refrigerantes, de bebidas, uma frente parlamentar criada com o apoio de empresários desse setor e uma frente parlamentar que ameaça seriamente o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, tendo em vista aí a nova proposta de reforma tributária que o país deve enfrentar nos próximos dias. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai trazer na edição ainda de hoje, ainda desta edição do Manhã no Ar, mas nós vamos começar com os assuntos da área policial, porque um homem de 42 anos, de fato, esse é mais um daqueles casos que deixa a gente revoltado e, infelizmente,
Quase todos os dias nós temos trazido casos assim. E é importante que a gente traga para deixar alerta a todo mundo, até você mesmo, você, meu pequeno telespectador, criança ou adolescente que está assistindo a nossa programação desde cedo, acompanha a gente, sai do Acrítica Kids ou muitas vezes está acompanhando a gente porque está esperando a Acrítica Kids. Preste atenção porque tem muita gente ruim neste mundo, viu? Um homem de 42 anos foi preso após aliciar uma criança, um adolescente, na verdade, de 12 anos, já é adolescente, dentro do banheiro de um shopping lá na zona leste de Manaus. Eu vou conversar com isso com a Amanda Amorim, que já está posicionando aqui com a gente. Amanda, muito bom dia para você. Explica para a gente, não é um caso bom para se começar o dia, né? Sobretudo começar o trabalho jornalístico, é a tua primeira reportagem, teu primeiro trabalho de hoje, mas explica para a gente como foi que tudo isso aconteceu, que informações você tem sobre este caso, sobre este suspeito preso. Pois é, né, Manuel? Que situação. Realmente é bem difícil ter que relatar notícias como essas. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação da TV Acrítica, mais especificamente o Manhã no Ar. Segundo os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária, Manuel Cardoso, esse adolescente de 12 anos estava passeando, caminhando em um shopping da zona leste da cidade, quando o suspeito, um homem de 42 anos que não teve o nome revelado, justamente para preservar a identidade desse menor, teria observado essa vítima sozinha. O suspeito teria chamado esse adolescente para acompanhá-lo até o banheiro. No momento que isso aconteceu, o adolescente entrou e esse suspeito acabou passando as mãos nas partes íntimas dessa vítima, que ficou assustada, aterrorizada e recorreu para a coordenação do shopping. O shopping foi informado sobre esse crime, o adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais para relatar esse fato, e os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária, eles se deslocaram até o shopping na zona leste da cidade. Esse homem foi localizado depois que os PMs fizeram buscas dentro do shopping e ele foi encaminhado para a delegacia. Agora, ele deve ficar à disposição da justiça, vai passar por uma audiência de custódia e responder pelo crime. É realmente uma notícia triste de relatar logo pela manhã de quarta-feira um menor de 12 anos que estava ali em um momento de lazer e foi surpreendido com esse crime por esse suspeito de 42 anos que agora vai ter que refletir ou na cadeia ou respondendo o crime em liberdade. Emanuel Cardoso. Obrigado, Amanda, pelas informações que você traz para a gente. Mais uma vez fica o alerta para você que é criança, para você que é adolescente. Se qualquer adulto, pessoa estranha, lhe chamar, diga, não, peraí, deixa eu chamar meu pai, meu responsável, para poder falar com você. Às vezes os adolescentes já estão por aí andando sozinhos, né, Amanda? Estão andando sozinhos. É bom andar em grupo, viu, para se proteger, porque tem muita gente maluca, muita gente, eu não sei nem como classificar esse tipo de comportamento. É gente doente mesmo, doente por aí. E é importante a gente se proteger. Amanda, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. Agora, Vanusa, por favor, coloca aqui na tela as imagens do assalto à linha do ônibus 448 que ocorreu ontem à noite ali na zona norte da cidade. Avenida Torquato Tapajós. Os usuários do transporte coletivo que utilizam ônibus que fazem essa rota na Torquato Tapajós já são acostumados a presenciar assaltos ou a serem vítimas desse tipo de assalto. Desta vez nós temos uma vítima que foi ferida durante um desses crimes, e inclusive encaminhada para o hospital depois de ter sido esfaqueado durante a ação de criminosos dentro do ônibus da linha 448, né? Até quando nós vamos acompanhar esse tipo de crime? Vamos assistir a reportagem. Era por volta das 8 da noite quando o ônibus da linha 448, que faz o trajeto Cidade de Deus, Centro Cidade de Deus, estacionou na frente do 6º Distrito Integrado de Polícia. Os passageiros e funcionários tinham acabado de ser assaltados e um homem foi esfaqueado durante a ação dos criminosos.
Os assaltantes entraram no ônibus na Avenida Torquato Tapajós. Minutos depois, anunciaram o assalto e, durante a fuga, chegaram a esfaquear um homem, ainda não identificado, que foi levado para o SPA Danilo Correia, na Cidade Nova. Começaram a pegar as bolsas, assaltaram, botaram a arma na cabeça e foi quando eles retornaram, já iam embora, pediram para o motorista não parar, deram uma facada na barriga do rapaz, mas não pegou. E foi quando ele deu também, voltou e foi lá e deu a facada na costa do moço. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, localizado na zona norte da cidade. Coloca esse vídeo, por favor, em tela cheia para mim, Caio, por gentileza. Aí, frisa a imagem, por favor, frisa a imagem aí. Olha, esse é o ferimento no ombro do rapaz. Imagina se essa facada tivesse pego um pouco mais acima ali no pescoço. A gente poderia estar noticiando aqui um latrocínio. Ou alguém que teve uma lesão mais grave, poderia ter ficado tetraplégico, inclusive, como resultado da ação de criminosos. Eles não respeitam a população. Quem utiliza o transporte coletivo são pessoas que não têm condições de ter um carro, são trabalhadores que dependem desse transporte para ir para o trabalho, para ir para a escola, para trabalhar, para sobreviver. E que estão sendo vítimas desses criminosos marginais que utilizam da facilidade, do fato da população estar desprotegida dentro do transporte coletivo e de forma covarde fazem vítimas desta forma. E atingiram o rapaz aí de forma absolutamente gratuita dentro do transporte coletivo. E você imagina, é o direito do cidadão de ir e vir, é o direito do cidadão que está em jogo. O cidadão não pode mais ir e vir de forma tranquila, está à mercê da criminalidade, à mercê de ser esfaqueado. Felizmente, recebeu atendimento, pelo que nós estamos vendo aqui, pode ficar algum problema no ombro aqui, mas a vida está mantida. Nós já acompanhamos casos aqui em que motoristas, inclusive, perderam a vida e outros passageiros perderam a vida durante crimes dentro do transporte coletivo. E a gente quer que esse índice aí, divulgado pela Secretaria de Segurança, de redução de 41%, a gente quer que esse índice continue avançando, até não ter mais, até essas ocorrências se tornarem casos isolados, porque violência sempre vai existir enquanto a humanidade for humanidade. Sempre existirão casos de violência, mas não nesta proporção. Não nessa proporção. E não está fácil, não apenas para quem é passageiro, motorista ou cobrador do transporte coletivo, não, mas para motoristas em geral, até para quem dirige carros pesados. Coloca na tela, por favor, Vanusa ou Caio, as imagens deste caminhoneiro aqui, dessa reportagem que a gente vai trazer. Este homem foi colocado dentro dessa cabine do caminhão aí, amarrado desde as primeiras horas da manhã. Amarrado, foi ameaçado, teve a carga de leite que ele transportava roubada por criminosos que fizeram um terror. E tem mais. No momento que ele chegou aí, onde o caminhão foi abandonado, com ele amarrado dentro do caminhão, com algo na cara, assim, para ele não ver nada, o criminoso saiu e disse assim: olha, não sai, eu só vou sair aqui para dar uma mijada rapidinho, mas tu não levanta daí. Nessa brincadeira, esse homem ficou amarrado mais de meia hora dentro deste veículo, até que os moradores foram lá, conversaram com ele, chamaram a polícia e ele foi resgatado. Eu fui lá no 27º Distrito Integrado de Polícia, conversei com o seu Manuel. Em 29 anos de profissão, ele nunca tinha passado por um constrangimento ou por uma situação tão perigosa como esta, e ele fez o relato para a gente. Esse é o caminhão que o seu Manuel Ribeiro dirigia quando foi vítima de um assalto, um roubo de carga. O seu Manuel está aqui no 27º Distrito Integrado de Polícia, onde fez o registro do boletim de ocorrência. Nós tivemos acesso a um vídeo gravado por uma moradora aqui mesmo do Novo Aleixo, que foi da rua, do exato local onde o seu Manuel foi encontrado. A gente vai acompanhar o senhor até a delegacia fazer o BO. Coitado, tá amarrado desde 6 horas da manhã, meu Deus. É o santinho. Seu dinheiro eles levaram ainda da sua carteira? Não levaram dinheiro, ele disse, não vou levar teu documento, que dá muito trabalho para tirar. 55 reais. Levaram o dinheiro, celular? Eu tinha 620 mil e levaram meu celular. E o contém? Contém lacrado, cheio de leite.
Eu vinha, essa carga eu peguei lá no Porto Carinhoso da nossa empresa. Aí eu saí do porto, era 6h06, passei a mensagem para a empresa que eu estava saindo com essa carga. Quando passei um pouquinho do parada obrigatória, que fica no Distrito 2, é aquela avenida no Distrito 2. Aí na minha frente ia um Volvo branco, daqueles antigos, conhecido como bode, todo motorista conhece. E aí logo deu uma freada bruxa assim na minha frente. Parecia até que não ia sair da minha frente. Eu dei uma freada, eu freiei. Aí ele já saiu dois armados. E minha carteira, eu achava que eles queriam meu celular e a carteira, eles queriam a carga. E aí, depois disso, mandou deitar e logo me colocou aquelas coisas, como é? Aquela abraçadeira lá de plástico. Ou seja, aquele lacre grosso na mão, colocou uns 3, eu sei. Eu acho que foi que o policial que cortou ainda agora. E colocou a minha mochila em cima do meu rosto, eu não pude mais ver nada. Eu só sei que daí pra frente o cara assumiu o comando. No vídeo, inclusive, a moradora ali do Novo Aleixo disse que o teu carro ficou pelo menos meia hora ali na frente. Tu tem noção dessa passagem do tempo? Era mais ou menos uma meia hora, sim. Era mais ou menos uma meia hora. Entendeu? Agora, você me disse que é motorista desde eu já dirijo desde 90. Desde 90. Durante todo esse tempo, você já tinha passado por uma situação assim? Eu trabalhei na beira do oceano ali no Jorge Tower e é muito pior do que aqui, nunca aconteceu isso comigo. Abalado porque eu pensava que nem via mais minha família. O Manuel Ribeiro está emocionado. Da tua carga, quais características? Carreta preta com placa de NPB 6426. NPB? 6426 a carreta, e eu contei um azul claro, que é Anfu. E o final dele é 9092. Mas é assim, é baú, é caminhão? Não, é container de 40, ou seja, aquele maior. Aquele container grande. Aquele grande, que chamam 20 pés. Bom, tá aí as informações passadas pelo seu Manuel. Se alguém vir essa carga por aí, entre em contato com as autoridades, denuncie para a polícia. Denuncie mesmo. Eu tenho visto a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações conseguir recuperar cargas, conseguir, por meio de investigação, chegar até quadrilhas que se dedicam a roubar esse tipo de carga. E o pessoal que rouba isso aqui, já pega o serviço é dado por alguém. Então a investigação consegue fazer esse rastreamento, a investigação consegue fazer esse levantamento, com certeza. E é preciso que seja feito mesmo, porque imagina a quantidade de caminhoneiros, a quantidade de carga que circulam no distrito industrial. Para os caras saberem que era uma carga desse tipo de produto, especificamente, uma carga avaliada em mais de R$100 mil. Aliás, todas as cargas que passam nesses containers, que passam no distrito industrial, são cargas valiosas, por isso estão sendo transportadas desta forma. E é importante que a investigação seja feita. E você, se tiver qualquer informação, denuncie para a polícia, porque essas quadrilhas precisam de fato serem desarticuladas por conta da segurança desses profissionais. O cara sai de casa cedo, de madrugada, saiu do pátio da empresa pouco depois das 6 horas da manhã e logo em seguida é roubado desta forma, amarrado, colocado no chão, com alguma coisa em frente ao rosto para ele não ver o que está acontecendo, com uma arma apontada contra o peito, sendo ameaçado, ouvindo o que está acontecendo, sendo levado para locais esmos, inclusive pelo relato dele, a estrada lá ele percebeu que não tinha asfalto porque sacolejava muito, percebeu inclusive que os caras estavam consumindo drogas dentro do caminhão. Você é capaz de imaginar o desespero de um homem que um homem desse passou? Se coloque no lugar dele, imagine a quantidade de caminhoneiros, de profissionais que todos os dias estão procurando ganhar a vida de forma honesta, justa, trabalhando por meio do trabalho, como todo cidadão deve fazer, e aí ser vítima de uma situação como essa. Denuncie. Se você tiver qualquer informação que leve a polícia até esses criminosos, passe a denúncia, anônimo mesmo, não precisa se identificar, ok? 6 horas e 26 minutos, nós já temos imagem do nosso drone sobre o trânsito da cidade, as imagens aéreas do nosso amigo Alex Gomes. Olha aqui, isso aqui é Mário Ipiranga Monteiro, ao fundo a imagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O Alex está fazendo aqui um rasante, agora sim subindo o drone, e a gente percebe como o trânsito está fluindo neste momento, o semáforo está aberto, fluindo às 6h26 da manhã, neste trecho aí, o trânsito está caminhando, né? Muitos veículos na pista, mas não há tanta retenção na Mário Ipiranga Monteiro. Quem está saindo de casa neste momento, obviamente tem que ter paciência. A Mário Ipiranga pega o fluxo que está vindo da Torquato Tapajós. Todos esses veículos aí estão saindo da Torquato Tapajós e escoando para o centro da cidade ou para a região sul da cidade pela Mário Ipiranga.
está fluindo o trânsito com uma certa velocidade. Então, até esse momento, o trânsito é bom lá na Mário Ipiranga Monteiro, na altura da rotatória do Coroado. A gente vê à esquerda do vídeo aí a saída do bairro Parque 10, sempre há retenção, bola do Eldorado, né, minha diretora? Do Conjunto Eldorado, muito bem. Aqui a saída do Parque 10, há uma certa retenção de veículos por conta do semáforo, né? A gente percebe ali, olha, o semáforo sempre, o tempo semafórico sempre provoca essa certa retenção na saída do Parque 10, mas a gente imagina que é só mesmo aí por conta do semáforo. Ali à direita, quem sai do Parque 10, é importante o motorista ter consciência que é direita livre, não pode fechar o trânsito neste ponto, mas olha, e o trânsito aqui na Mário Ipiranga segue tranquilo neste início de manhã de quarta-feira. Muitos veículos na pista, mas fluindo. Olha aí, mostra o horizonte, por favor, Alex, desse trecho da cidade para a gente ver, por favor. O céu de Manaus bastante esbranquiçado, a fumaça cobre o céu, é tanto que a gente não consegue ver o horizonte, não consegue ver o Rio Negro ao fundo. Deste campo de visão aí, a gente já deveria estar vendo o Rio Negro, há um pouco de fumaça, agora o Alex gira o drone um pouco ao leste da cidade, ao Parque 10, é o que a gente está vendo, mas olha, é menos fumaça do que a gente imaginou que seria agora no mês de setembro. Daqui a pouco o Alex volta trazendo mais informações para a gente do trânsito da nossa cidade, da nossa capital, para a gente trazer essa informação aqui ao vivo para os motoristas, para quem está saindo em casa daqui a pouquinho, indo para o trabalho ou para a escola da molecada. 6h28, a gente segue aqui no estúdio falando sobre as notícias policiais, sobre o noticiário policial. Um empresário foi preso com mais de 120 mil munições armazenadas dentro do estabelecimento comercial dele, lá no centro da cidade. Segundo a polícia, o material não tinha registro de compra. 120 mil munições dentro de um comércio, será que ele estava comercializando isso aí, lá no centro? Para saber mais detalhes sobre este caso, eu volto a falar com a Amanda Amorim. Amanda, como foi que a polícia chegou até esse suspeito? Como é que foi que a polícia chegou até toda essa quantidade de munições? Traz as informações para a gente, por favor. Olha só, Emanuel, esse homem foi preso durante uma operação da Polícia Civil denominada como Senhor das Armas, deflagrada pelo Departamento de Repreensão ao Crime Organizado de Rondônia, com desdobramento em Manaus. O suspeito, identificado como José Cláudio, de 35 anos, foi preso na terça-feira após um mandado de busca e apreensão dentro do estabelecimento dele. Os policiais civis receberam muitas informações sobre o José Cláudio. Os PMs também colaboraram com o trabalho da Polícia Civil, estiveram presentes dentro dessa operação. Os policiais civis se deslocaram até o estabelecimento dele no centro de Manaus e eles apreenderam mais de 120 mil munições que estavam armazenadas no estabelecimento dele. Os policiais civis interrogaram esse empresário, perguntaram sobre o registro de compra. Ele não soube relatar para os policiais, que logo depois constataram que ele estava vendendo as munições de forma ilegal. Os PMs também que participaram ainda não estavam conformados com o trabalho de busca e apreensão. Os policiais civis chegaram a encontrar Emanuel Cardoso 13 mil munições e esse homem, esse empresário, relatou para os policiais que realmente tinha o registro dessa compra. O material não foi apreendido. Ele foi encaminhado para a delegacia, deve passar por uma audiência de custódia e, é claro, responder pelo crime. Agora, vale ressaltar que os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros participaram desta operação porque eles têm uma parceria com a Delegacia de Rondônia. Foi relatado pelos policiais que esse homem poderia sim vender munições no estabelecimento dele. Aproximadamente 20 mil, mas para isso ele teria que ter o registro de compra. E se ele não apresentar, isso significa que ele estava vendendo de forma irregular. As munições, agora, o material será encaminhado para o Exército Brasileiro, que deve armazenar nos próximos dias. Essa operação
não teve como foco os comércios, mais especificamente que vendem munições. Eu volto com você. Esse é um assunto que realmente precisa de fiscalização. A população está desarmada por força de lei. A lei não permite que o cidadão esteja armado, apenas aqueles que, por lei, têm a autorização para ter a posse ou o porte, que, por exemplo, é delegado apenas a agentes de segurança e outras poucas categorias no país. Mas a gente sabe, né, Amanda? A Amanda está nas ruas todos os dias, cobrindo, fazendo a cobertura do noticiário policial, assim como eu e todos os repórteres aqui da casa. A gente sabe que os criminosos estão armados. Estão armados até os dentes, e essas armas precisam de munição. De onde estão vindo essas munições? E você vê até o nome da operação. Deixa eu liberar a Amanda aqui. Amanda, obrigado pelas tuas informações. Daqui a pouco eu te chamo, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, tá bom? Muito obrigado. O nome da operação é muito oportuno. Muito oportuno, né? O Senhor das Armas, quem gosta de filmes, viu aquele filme do Nicolas Cage e mostra exatamente o que é o comércio internacional de armas e o resultado que ele tem em relação às guerras que ocorrem mundo afora por aí, as áreas de conflito. Nós não estamos numa área de guerra, nós não estamos numa área de conflito, mas nas ruas da nossa cidade nós estamos tendo o resultado muito parecido do resultado de algumas guerras civis que ocorrem em alguns países aí afora, mundo afora. O resultado da criminalidade no nosso país é similar, o número de mortes é similar ao número de mortes de países que estão em guerra, em conflito armado. E todas essas mortes, a maior parte destas mortes ocorre por conta de crimes realizados com arma de fogo. De onde estão vindo essas munições? De onde estão vindo todo esse poderio bélico? 120 mil munições, é muita coisa. É muita coisa. Seria importante que, ao fim dessa investigação, a polícia também divulgasse o resultado, a procedência, se tem de onde foi, que fábrica foi essa que forneceu, que fornecedor foi essa, se essas munições efetivamente são clandestinas, se este homem estava vendendo para o comércio legal ou para o comércio ilegal. A gente sabe, sim, que há muitos agentes de segurança que têm armas particulares que precisam comprar munições. Há também alguns centros de treinamento de tiro também. O pessoal precisa de munição, usa munição, utiliza tudo, mas eu não sei se utiliza tudo isso, se isso é a demanda suficiente para Manaus, aqui para o estado do Amazonas. Por isso que a investigação é necessária. É necessária por conta do alto índice de criminalidade que nós enfrentamos na nossa cidade. Alto índice de criminalidade. Índice de criminalidade que traz resultados como este aqui, que eu vou trazer agora. O corpo de um homem. Mais um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado. Lá na Avenida Ibisco, no Distrito Industrial. Mãos amarradas e uma sacola na cabeça. A suspeita, é claro, que essa vítima tenha sido morta em outro local e jogada aí nessa área. Por volta das 6h30 da manhã, policiais da 4ª SICOM receberam uma denúncia via CIOPS, dizendo que um corpo estaria abandonado aqui na Avenida Ibisco, na zona leste de Manaus, no Distrito 2. Foi quando os policiais chegaram até aqui e viram e constataram que um corpo estava aqui no local. Era o corpo de um homem ainda não identificado. Ele estava com as mãos amarradas e também com uma corda no pescoço. Vale dizer que ele também foi encontrado com um saco na cabeça. De acordo com a perícia, o homem sofreu várias agressões e, por isso, ocasionou a morte. A maioria das agressões foram na cabeça. Ele também foi encontrado com um lençol enrolado sobre o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga este caso. Policiais da 4ª SICOM estiveram aqui no local e falam melhor sobre o caso. Fomos acionados através do CIOPS, para confirmar a situação no local, se confirmava mesmo um óbito no local. E ao chegarmos, encontramos essa situação, Os peritos já chegaram aí agora há pouco e constataram, que foi agressão, Não tem marcas de perfuração, de arma de fogo, de faca, e sim de agressão física, principalmente na cabeça, na região da cabeça. Agora, tenente, ele não é conhecido aqui na área, vocês têm alguma informação sobre a identificação dele? Não, até o momento não é conhecido daqui da área e realmente foi uma situação que foi feita em outro local e jogado aqui como é de costume,
policial fala com propriedade pela quantidade de crimes que acompanha no seu dia a dia e falou com certeza, com segurança. Foi morto no outro local e jogado aqui. Pelas imagens que a gente acompanha, põe em tela cheia, Caio, por favor. Olha aí, pelas imagens que a gente acompanha, é uma área longe, inclusive, do Distrito Industrial 2, né? Uma via que dá acesso justamente a fábricas, à área industrial, onde passam geralmente muitos carros pesados, não há um trânsito muito grande de veículos, o local ideal para quem quer desovar um corpo, fruto desta violência que nós enfrentamos aqui na capital. Violência também registrada lá no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade. Um homem foi executado na porta de casa após ser chamado pelos criminosos. Segundo familiares da vítima, essa pessoa, a vítima, já tinha passagem pela polícia. Esse crime foi por volta de 8 horas da manhã aqui na Rua da Prosperidade, Beco Hip Rap, no bairro da Compensa 2, zona oeste da capital. De acordo com informações de alguns moradores e também da polícia, essa vítima estava dentro da residência com a sua esposa e o seu filho no momento em que 2 suspeitos chegaram aqui no Beco Hip Rap e chamaram pelo nome dele. No momento que ele saiu no Hip Rap, ele foi atingido com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Ele foi identificado como o Elison Maia da Silva, de 25 anos. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária estão aqui no local fazendo todo o procedimento de isolar a área. Vários curiosos estão aqui também. O Elison foi assassinado em frente à sua residência. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acabaram de chegar aqui no local para fazer todos os procedimentos, conversar com algumas testemunhas e também principalmente com a esposa do Elison, que estava com ele no momento em que esses suspeitos chegaram aqui no Beco Hip Rap e já foram efetuando os disparos no momento em que ele saiu da residência. Ele está caído ali no Hip Rap ainda há pouco. Um outro familiar chegou aqui no local, uma mulher bastante emocionada, viu o corpo do Elison e saiu novamente. O corpo está aqui no Hip Rap aguardando o Instituto Médico Legal para fazer a remoção desse corpo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso para tentar chegar na motivação e na autoria desse crime. A informação preliminar que nós temos é que foram 2 indivíduos, né, não identificados, chegaram em um veículo, desembarcaram e efetuaram o disparo na vítima, né? Em relação à passagem pela polícia, segundo familiares, tem uma passagem, mas não souberam precisar por quê. Então, chegando na delegacia, a gente vai fazer essa pesquisa, né, para tentar traçar o perfil da vítima. Qual será a linha de investigação da delegacia nesse momento? Preliminarmente, a gente vai ouvir a esposa, né, e alguma testemunha que, porventura, estava no local e repassar para a equipe de investigação para dar continuidade às diligências. O que me chama a atenção é porque a polícia começa o processo investigativo e uma vez que o inquérito é aberto, ele precisa ter conclusão. Ele precisa ter conclusão porque ele vai ficar aberto aí indefinidamente. É um crime de homicídio, não é um crime que vai prescrever amanhã. E geralmente a polícia tem dado essa resposta, tem identificado suspeitos, tem realizado a prisão de suspeitos, pedido a prisão preventiva, a justiça concede a prisão, a polícia vai lá, prende. Mas é impressionante como esses crimes continuam acontecendo, como essas execuções continuam acontecendo. E com o mesmo modus operandi, com a mesma maneira de serem realizados. A mesma forma, dia após dia a gente traz, a gente mostra isso e parece que continua da mesma forma, parece que se está naturalizando. Alguém vai lá, mata, a polícia investiga e fica por isso mesmo. Por que estão matando? Por que isso está acontecendo? Para você ter uma ideia da recorrência desses casos, isso aqui foi Compensa, zona oeste da cidade. Vanusa, coloca por favor agora o outro caso lá, a gente tem imagens lá do Hospital João Lúcio, ali na zona leste da cidade. É o João Lúcio mesmo, né? Olha, é o Platão Araújo. No Platão Araújo. Esse crime ocorreu lá no Nova Floresta. Lá no Nova Floresta, um homem foi executado a tiro. Jorge Teixeira, Zona Leste, viu? Agora ele foi executado depois, o primeiro lá foi chamado na frente de casa. Esse aqui teve a casa invadida por 6 homens armados. 6 homens armados invadiram a casa desta vítima para executá-lo. Segundo familiares desta vítima, ele era usuário de drogas.
teria tido uma discussão com um grupo momentos antes deste crime acontecer. Momentos antes deste crime acontecer. Agora, você imagina o risco de tudo isso para essa família? Imagina o risco de tudo isso para essa família? Nós temos uma reportagem, né, diretora? Vamos assistir. E nós estamos aqui no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde Denis da Silva, de 40 anos, deu entrada ainda com vida, com um tiro na barriga. De acordo com as informações dos policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária, Denis se envolveu em uma briga ali na Rua Turquesa, no Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Durante essa briga, ele foi às vias de fato contra alguns grupos de pessoas que estavam ali na frente da residência dele. Depois de toda essa situação, essas pessoas saíram. Foram embora como se nada tivesse acontecido. Mas depois eles voltaram e, armados, eles atiraram contra o Denis, que teve, antes de ser atingido pelos tiros, a casa invadida. Crianças, mulheres e outras pessoas estavam dentro dessa residência. Os familiares do Denis conversaram com a nossa equipe, mas preferiram não gravar entrevista. Segundo eles, o Denis ele era usuário de drogas, não tinha nenhum outro envolvimento a não ser esse com o tráfico da região. Apenas usuário. Era trabalhador, mas que por conta dessa discussão teria aí sido morto. O corpo dele está aqui, no necrotério do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, de onde vai ser removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso. Mais um caso para especializado em homicídios e sequestros investigar. E a polícia está investigando. Você lembra que ontem nós mostramos aqui no Manhã no Ar o caso da garota de programa, a Fernanda Caroline Chaves Pinho, que foi executada na saída de uma casa de shows lá no centro da cidade? Pois é, segundo informações da polícia, ela já havia sido presa e condenada por tráfico de drogas. Ela pertenceria a um grupo criminoso e a gente tem novidades sobre este caso, viu? O crime foi por volta das 11h30 em uma das ruas mais movimentadas aqui da capital amazonense, na Lobo da Almada, onde existem vários hotéis, bares e casa noturna de striptease. Fernanda Caroline Chaves Pinho, de 25 anos, estava nessa casa quando, de acordo com a polícia, ela recebeu um telefonema misterioso. Ela saiu da casa noturna e foi lá para baixo. A gente pode ver aqui que tem muitos hotéis mesmo e bares. Ela foi ali para frente quando, do nada, um homem surge e efetua pelo menos 4 disparos de arma de fogo contra essa mulher, que era conhecida como Barbie, a Barbie do tráfico. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a família veio até o local e não se sabe se ela vinha recebendo ameaças ou não. Logo depois dos disparos, o homem fugiu pela Saldanha Marinho a pé. Ainda de acordo com a polícia, ela já tinha sido presa há 2 anos atrás no Mato Grosso do Sul, onde respondia por tráfico de drogas internacional. Ela vinha do Paraguai abastecer com cocaína e maconha Mato Grosso do Sul e o Amazonas. Isso mesmo, ela confessou para a polícia há 2 anos atrás. Meses depois, ela ficou foragida da justiça. E nesse tempo, a polícia conseguiu capturá-la no aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando recebeu ali denúncias dizendo que ela estava vindo para Manaus para visitar a família. Foi no momento que a polícia ali conseguiu prender Fernanda Caroline. Meses depois, ela consegue uma liberação para visitar a mãe dela por 15 dias aqui na cidade de Manaus. E foi nesse intervalo de tempo que Fernanda foi assassinada aqui na Lobo da Almada. Bom, Bruno Fonseca trouxe para a gente aí as informações deste crime, o perfil
desta moça que foi executada no centro da cidade. Mas agora eu volto a falar com a Amanda. A Amanda tem mais informações sobre este caso, tem novidades sobre este caso. Parece que teve gente que já foi preso, né, Amanda? Explica pra gente. É isso mesmo, viu? Um dos autores de ter participado desse homicídio que aconteceu na noite de segunda-feira já foi identificado e foi preso na tarde de terça-feira no bairro do Céu. O jovem foi identificado como Matheus Castro, de 21 anos. Os policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia conseguiram localizar esse criminoso através das imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial lá na Rua Lobo da Almada, que fica no centro de Manaus, onde o assassinato foi registrado. Os policiais conseguiram as informações necessárias para localizar o Matheus. No momento que os policiais se deslocaram até a comunidade, o Matheus ainda teria tentado se esconder debaixo da cama. É isso mesmo, viu, Emanuel Cardoso? Cometeu o homicídio e quando viu os policiais ficou com medo. Tentou se esconder, tentou fugir, mas não adiantou. Ele foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde, em riquezas de detalhes, relatou como cometeu o assassinato contra a Barbie do tráfico, mais conhecida, é claro, como Fernanda Caroline, de 25 anos. Esse criminoso disse para a equipe de investigação que teria chegado na noite de segunda-feira na Rua Lobo da Almada, e já estava monitorando os passos da vítima. A Fernanda teria recebido uma ligação e a pessoa que estava do outro lado ainda não foi identificada. Mas o que se sabe é que a Fernanda logo depois saiu da casa noturna onde estava trabalhando. Ela era garota de programa. Assim que saiu, atravessou a rua. Esse suspeito teria recebido uma ligação autorizando o serviço. No momento que isso ocorreu, o Matheus se aproximou e efetuou 4 disparos. A Fernanda ficou caída, foi atingida com 3 tiros nas costas, de acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica, e um dos disparos também atingiu a cabeça. Os policiais encontraram na cena do crime uma cápsula 380 de uma pistola. Isso ajudou a polícia nas investigações até a chegada, é claro, do Matheus, que relatou também para os policiais que outras pessoas estão envolvidas nesse homicídio. Um outro ponto que foi debatido bastante no depoimento do Matheus, Emanuel Cardoso, é que ele relatou que a Barbie do tráfico tinha uma conexão muito grande com uma organização criminosa. E o Matheus seria de uma facção rival que comanda a venda de entorpecentes no estado. A morte dela teria sido encomendada por essa facção criminosa. A gente sabe também, já relatamos aqui no nosso programa, como o nosso outro repórter chegou também a enfatizar na matéria dele, o Bruno Fonseca, que a Barbie tinha uma conexão com o tráfico de drogas e foi relatado também, confirmado pela Polícia Civil, que ela estava comandando o material ilícito no centro de Manaus. Isso, de certa forma, teria irritado outras facções criminosas que brigam por esse território ali no centro de Manaus. O Matheus foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, foi ouvido e hoje ele deve ser apresentado à imprensa. E é claro, lá o delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve explicar mais detalhes sobre esse homicídio. O Matheus estava usando uma tornozeleira eletrônica quando foi preso e já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Emanuel. Obrigado, Amanda, pelas informações. Coloca as imagens do Matheus aqui, por favor, pra gente. Daqui a pouco eu volto a falar com você, Amanda. Olha as imagens dele, com tornozeleira eletrônica, mas continua nas ruas a serviço da quadrilha para o qual ele trabalha. A serviço da quadrilha para a qual ele é pistoleiro. Vai lá e recebe uma ordem, assassina, mata, atira, tira a vida. Ele vai lá e cumpre. Está na rua para fazer isso. Qual a eficácia deste equipamento?
Outra coisa é o trabalho de inteligência, eu vivo batendo nessa tecla. Coloca, por favor, a imagem da Barbie do tráfico, por favor, da Fernanda, o nome dela. A Fernanda, o nome dela. Olha essas imagens aqui. Eu, sinceramente, vendo, se a conhecesse anteriormente, antes e depois aqui, se a conhecesse neste momento, eu não a reconheceria neste novo visual aqui. A cor da pele está diferente, o cabelo está diferente, parece que a expressão facial também, né, minha diretora? Olha, a sobrancelha ali, pode ser que seja a maquiagem que tenha reforçado um pouco a sobrancelha, mas é uma pessoa diferente, se modificou totalmente. Por que essa modificação? Estava se escondendo de alguma forma? Então, as pessoas, infelizmente, que estão envolvidas com o tráfico de drogas, que estão envolvidas com grupos criminosos que estão aí brigando pelo controle, estão suscetíveis a isso. É uma jovem, apesar da profissão que tinha, pela qual era conhecida e está sendo amplamente divulgado na imprensa o fato de ela ser garota de programa. Ninguém merece morrer por ser garoto de programa, sequer merece morrer por estar no tráfico de drogas. Nós não temos pena de morte no nosso país. Mas o fato é, meu amigo, que quem procura encontra, quem está envolvido com o crime encontra, infelizmente. E aqui não tem o fato de ser homem, de ser mulher, se está envolvido com o crime, infelizmente, esta pode ser um dos resultados possíveis. Um é a cadeia, o outro resultado é a morte. A cadeia não resolve muito, né? Porque alguém condenado por tráfico de drogas, preso repetidamente, tráfico interestadual, inclusive, talvez até caiba aí o título de narcotraficante, talvez não, porque o narcotráfico é caracterizado pelo tráfico internacional, mas alguém com toda essa ficha criminal em menos de 2 anos está nas ruas. Ou como outro criminoso lá, perigosíssimo, com tornozeleira eletrônica nas ruas. E nas ruas o que eles estão fazendo? Estão se matando, infelizmente. Deixa eu falar de um caso agora do interior do nosso estado, lá de Itacoatiara. Um homem brigou com a mulher. O vizinho se meteu, segurou este homem. Não deixou ele bater, agredir a mulher. O cara não gostou do vizinho ter se metido na confusão. Ameaçou o vizinho até que cumpriu esta ameaça e tentou matar o vizinho a facadas. A facadas. Exatamente. Esse caso aconteceu lá em Itacoatiara. Eu fiz gravei uma reportagem sobre esse caso. Vamos acompanhar. O preso é Fábio Vieira Galvão, de 39 anos. De acordo com a polícia da Delegacia Interativa de Itacoatiara, ele foi preso por uma tentativa de homicídio contra o vizinho. Isso tudo ocorreu no mês de maio deste ano, de acordo com informações do delegado Paulo César Filho, que é delegado lá em Itacoatiara. Ele informou que houve uma briga entre o Fábio e a mulher dele. O vizinho interveio, conseguiu segurar o Fábio para que ele não agredisse a mulher. Acontece que a partir de então o Fábio passou a ameaçar este vizinho até que um dia ele cumpriu esta ameaça. Ele avistou o vizinho próximo da casa dele e com uma faca desferiu 7 golpes. 7 facadas contra este vizinho, esta vítima de 32 anos. Em decorrência dos ferimentos, este homem perdeu os movimentos das pernas e também ficou totalmente cego. A prisão preventiva de Fábio foi decretada, então, em agosto ainda, no dia 8 de agosto, mas esse mandado de prisão só foi cumprido nesta semana, no início desta semana, quando a polícia descobriu o paradeiro de Fábio. Ele foi preso, encaminhado para a Delegacia Interativa e de lá será encaminhado novamente para o sistema prisional, para o presídio de Itacoatiara, onde deverá ficar à disposição da justiça e deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Que situação, né? O cara tem aquele ditado lá, quem briga de vizinho e mulher ninguém mete a colher. Hoje esse ditado já não é mais assim. Já não é mais assim. Você pode se meter, sim. A melhor maneira de se meter é chamando as autoridades. Mas quando isso é possível, que vê que há um risco iminente à morte da pessoa ali, ou à vida da pessoa, não é risco à morte, é risco à vida da pessoa, então é necessário que algum tipo de intervenção. Esse vizinho, com certeza, se meteu na melhor das intenções e, infelizmente, pagou. Quase paga com a vida, mas pagou com a visão
e pagou com os movimentos das pernas. Infelizmente, a gente espera que esse caso seja realmente apurado pela justiça como deve ser. Agora vamos para o trânsito novamente com o meu amigo Alex Gomes, drone da TV A Crítica, sobrevoando a Avenida Constantino Neri, exatamente onde acontece a construção do complexo viário, ali na Constantino, na esquina com a João Valério, e aí dali segue para o São Jorge, a interdição nesta área. Quem vai para o São Jorge já não consegue fazer isso aí. Quem vem da Constantino Neri, as faixas aí se reduzem, de 4 faixas se transformam em 3, e neste ponto apenas uma faixa para os veículos que estão indo em direção ao centro. Quem está indo para o São Jorge consegue pegar ali à direita. Quem vem do São Jorge é que não consegue mais sair aí nessa interdição. E a gente percebe ali, olha como o trânsito fica na Constantino Neri aí nesta altura. São 6 horas e 56 minutos. Para você que está acompanhando a gente pela TV A Crítica, pela internet ou pela FM O Dia, a gente mostra agora, para a rádio eu faço a narração aqui, o trânsito na Avenida Constantino Neri. Complicado neste momento, justamente por conta desta intervenção que ocorre, desta interdição que ocorre por conta das obras. É um congestionamento que está localizado aí nesta área. Um pouco mais à frente lá na Constantino Neri, a gente percebe que o trânsito é mais tranquilo, talvez pelo horário ainda, às 6h57. No sentido oposto, naturalmente, o trânsito é tranquilo, mas quem está vindo lá das zonas oeste, da zona norte da cidade pela Constantino em direção ao centro, ele vai enfrentar essa retenção aí, viu? Alex, mostra o céu da nossa capital nesse trecho aí, por favor. Mostra o céu da nossa capital nesse trecho. O Alex está manobrando o drone para a gente ver o sentido oposto da Constantino Neri, já no sentido do centro da cidade, ali após a interdição. Agora sim, as imagens da capital do estado do Amazonas, aí a região centro-sul, região sul da cidade. Depois da interdição, lá na frente, o trânsito é tranquilo na Constantino. Minha diretora, qual é a mesma previsão para hoje? Nós temos a máxima de 34 graus e a mínima de 24. Essa mínima a gente não sente mais hoje, né? Essa mínima a gente não sente mais hoje, viu? Então nós temos aí uma previsão de tempo nublado a parcialmente nublado na cidade. Não tem previsão de chuva não, viu? Tem possibilidade em áreas isoladas. Essa é a previsão do tempo para hoje. Para cá a gente vê o céu um pouco mais claro, com um pouco menos daquela fumaça esbranquiçada, talvez porque o sol já esteja um pouco mais em cima. Eu peço ao Alex que comece a se movimentar para outro ponto. Daqui a pouco a gente volta a mostrar o trânsito da nossa cidade aqui com as imagens do drone da TV A Crítica. Por enquanto, a gente segue aqui no estúdio trazendo as informações para você da área policial, da área de segurança pública. Antes disso, deixa eu encerrar a nossa transmissão na rádio. A você, meu amigo que acompanha a gente, meu amigo ou minha amiga que acompanha a gente pela 93.1, a gente encerra a transmissão do Manhã no Ar na rádio hoje, nessa quarta-feira, desejando a vocês um excelente dia de trabalho, um excelente dia de estudo. Se você não está trabalhando nem estudando, está atrás de oportunidade, que você tenha sorte, mas que faça por onde, se prepare, hein? Amanhã a gente está de volta aqui, a partir das 6 da manhã, novamente na rádio, de 6 às 7. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, pela confiança. Aqui na TV nós seguimos até às 8h30 da manhã. E agora eu volto a falar sobre o caso daquela cozinheira morta. Você lembra desse caso? A gente trouxe aqui, morta por vingança na zona oeste aqui da capital. Nós mostramos esse caso ontem. Um segundo suspeito de participar do crime foi preso. Vamos acompanhar na reportagem. Fábio de Souza dos Santos, de 25 anos, mais conhecido no mundo do crime como Fábio Fake, foi preso por policiais civis aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia em cumprimento ao mandado de prisão. Segundo o delegado titular, ele é apontado como um dos autores do homicídio da cozinheira Mirvane da Silva, de 47 anos. Ela foi assassinada a tiros na madrugada de segunda-feira no bairro Lírio do Vale. Um dos suspeitos envolvidos, que inclusive já confessou que atirou várias vezes contra essa vítima para a polícia militar, foi preso na segunda-feira. Ele foi identificado como Zinho Roseno, de 27 anos. Nós vamos conversar agora com o delegado Aldenei Góes, titular aqui do 19º DIP, que vai dar mais detalhes sobre a prisão do Fábio e também sobre as investigações. Delegado, como é que vocês chegaram até o Fábio? Nesse momento nós começamos a ir para em campo e encontramos testemunhas que disseram que minutos antes da vítima ser executada, ter recebido os disparos, ela estava na presença tanto da pessoa que confessou, do Zinho, que confessou ter atirado nela, como dessa outra pessoa, o Fábio Fake, que nós representamos
pela prisão dele. Veja só também que esse mesmo rapaz, esse Fábio Fake, em outra investigação do passado, há uns 2, 3 meses atrás, sobre uma tentativa de homicídio, ele aparece nos depoimentos. Naquela época nós não tínhamos o nome dele, sabíamos apenas que ele se chamava Fábio Fake e ele havia atuado naquele... Isso, juntando essas informações, nós caímos em campo, conseguimos a qualificação dele desta vez e conseguimos prendê-lo. Delegado, aqui para a nossa equipe de reportagem, o Fábio negou qualquer participação, inclusive disse somente que foi chamado pelo Zinho para ir a uma lanchonete, não sabia que ele ia praticar o crime, né? De fato, qual foi a participação do Fábio? Ele deu cobertura? Sim, veja só. A primeira depoimento dele, ele dizia que não tinha conhecimento de fato algum. Depois, quando fizemos a cariação entre os dois, ele confessou que o Zinho teria chamado ele para ir até o local, mas ele não explicou os detalhes, ele não explicou o que ele estava fazendo lá. Primeiro ele disse que teria ido numa lanchonete, mas o caminho que eles fizeram não passa por nenhuma lanchonete. Ele disse que não teria ouvido os barulhos dos tiros, mas o barulho, um tiro principalmente feito à noite, repercute. Então, ainda falta ele dizer os detalhes. Primeiro ele disse que não estava lá, depois assumiu que estava caminhando com o Zinho e... Por final, há testemunhas que viram ele. Então, provavelmente, ele presenciou o crime ou até teve algum tipo de atuação. Delegado, o Zinho Roseno, que foi preso alguns minutos depois desse crime, né, disse para a Polícia Militar realmente que ele atirou, disse que tinha se desfeito do armamento, inclusive falou para a Polícia Civil que o principal motivo para esse homicídio seria porque há anos atrás essa mulher, a Mirvane da Silva, teria mandado traficantes da área darem uma surra nele. Essa é a real motivação para a polícia? Por enquanto, essa informação é recebida e é investigada. Agora, é muito estranho, por exemplo, ele diz que a arma desapareceu. Ele disse que tinha essa arma há muito tempo, muito estranho. Então, nós acreditamos que ele possa ter recebido a arma de alguém para executar esse crime. Bom, um detalhe que chama a atenção nessa história é que a polícia já sabe que os 2 suspeitos que foram presos têm envolvimento com o tráfico de drogas, pertencem, inclusive, a facções. Delegado, em relação a Mirvane da Silva, vocês estão nessa linha de investigação de que ela também possa integrar alguma facção que atue no tráfico de drogas ou que seja apenas uma usuária? Essas informações trazidas a nós serão estudadas no inquérito. Nós, quando fechamos o inquérito, nós analisamos todas as possibilidades do crime ter ocorrido e levamos isso ao conhecimento do Poder Judiciário para que o juiz possa decidir da melhor forma possível. Mais um crime que a polícia aponta quem são os responsáveis, não está tudo esclarecido. Falta ainda detalhes sobre o que realmente está por trás disso, quem teria mandado, quem teria disponibilizado a arma para cometer o crime, mas os executores estão aí. Basta saber até quando eles vão ficar atrás das grades, se é que vão responder esse processo atrás das grades. Infelizmente, é uma pergunta que a gente sempre faz, porque no caso do Fake aí, como o delegado falou, já tinha condenação, já tinha sido preso por outros crimes e está na rua aí, livre, leve e solto para cometer outros delitos. 7h04. Vamos fazer um intervalo? Depois do intervalo eu trago a informação sobre um detento que cumpria pena no regime fechado, que fugiu enquanto trabalhava para reduzir a pena. Ele perdeu a paciência de esperar a redução da pena, e fugiu, agora está sendo procurado. Tem também, viu, o Dia das Crianças está chegando e o comércio espera um aumento de cerca de 3% nas vendas. É um aumento significativo. É informação, daqui a pouquinho depois do intervalo.